E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, meio no improviso de última hora, porque teve um evento que aconteceu que, cara, pra mim me chamou muita atenção, assim, eu tava vendo as notícias, né? E o pessoal falou que a Europa tá sem energia. E eu, por mais que isso seja uma coisa assim, que acontece, né? Eventualmente acontece, às vezes acontece de ficar sem energia, existem alguns fatores agravantes que pra mim me chamaram muita atenção, me fizeram pensar, né, em termos de tecnologia e inovação, em vários fatores que eu acho que a gente como sociedade, a gente teve um tempo de tranquilidade, né, um tempo de paz aí, em que a gente deixou de pensar em algumas questões um pouco importantes. E eu acho que esse evento aqui, ele mostra algumas delas, né? Então, assim, o que é o evento? A Europa agora, ela está sem energia, né? Até o momento da gravação desse vídeo, ela está sem energia. E já faz algumas horas que eles estão sem energias, né? Parece que faz pelo menos umas 3 ou 4 horas que teve um apagão geral. Então, a Espanha está com um apagão bem sério, Portugal está com um apagão bem sério, a França tem alguns lugares ali que o pessoal está também experienciando apagões. E isso, como eu falei, acontece às vezes, né? É raro, é intrigante, mas acontece. Só que a parte que realmente chama atenção é que já se passaram, que nem eu falei, algumas horas e ninguém sabe ainda por que isso aconteceu. Ninguém consegue entender por que isso aconteceu e todo mundo que se pergunta, todo mundo fala assim, nós estamos pesquisando, estamos fazendo nossos melhores esforços e parece que não existe uma resposta certa, uma resposta clara de por que a Europa está sem energia. Né? E isso traz muitas questões que eu acho que são importantíssimas de serem discutidas e olhadas nesse momento. Porque o mundo, né, que nem eu falei, ele passou por um tempo de paz muito grande, só que agora, aos poucos, a gente está voltando a entrar num período em que a paz ela já não é tão prevalente sempre, né? Nós estamos vendo alguns movimentos geopolíticos aí e em breve nós vamos ter cada vez mais notícias, eu acho, né? Conflitos que falam sobre conquista de terra, expansão de territórios e vai ser um mundo que aos pouquinhos está se tornando cada vez mais conflitoso, como era antes, né? Na verdade, a exceção foi esse período que a gente viveu de paz, né? Por muito tempo. Então, o que será que pode ter acontecido? Será que foi alguma coisa militar, né, que diminuiu, que reduziu a energia ali da Europa? Será que foi algum erro causado por outro lado, né, por inteligência artificial ou algum tipo de erro tecnológico? Então, assim, primeiro o fator, né, o que causou isso chama muita atenção, né? Será que foi um cyberataque, né, de algum outro país que está querendo fazer algum tipo de chantagem? Será que foi um erro tecnológico que também é muito, assim, preocupante, né? Imagina se isso tenha sido causado pela inteligência artificial. Cara, isso aí é um impacto astronômico, né? Primeiro, por que tem uma inteligência artificial envolvida nisso, né? Quem que está monitorando essa inteligência artificial? Eu acho que é um problema de um tamanho grande que mostra muitos dos flancos que a nossa sociedade ela tem entrado, né? Que ela tem se colocado, assim. E além disso, além do que pode ter ocasionado isso, ou pode ser um erro humano também, às vezes por algumas não sei, pode ter sido... Só que assim, mesmo que tenha sido um erro humano, eu entendo que um sistema que teoricamente está suprindo toda ali uma região da Europa, que são 50 milhões de pessoas, se eu não me engano, afetadas, não ter um mecanismo ali de monitoramento para que caso aconteça um erro humano ele conseguir dizer onde que foi e tal, tá me soando estranho, acho que é menos improvável, mas se for o caso, mostra um erro grotesco aí de tecnologia, de inovação, né, de ter uma ferramenta que faça isso. Então, além do que pode ter ocasionado isso, nós temos também a reflexão que vem a partir disso, né? Tem muita coisa ali que está ficando sem energia. Então, nós temos o aeroporto de Madrid que está completamente fechado, está todo mundo ali sem conseguir sair, sem conseguir voltar. Vários metrôs ao longo da Europa, né, que não estão conseguindo se locomover, eles estão parados no trilho, então as pessoas estão tendo que ser retiradas dali do trilho, ninguém está podendo embarcar, ninguém está podendo ir e vir, semáforos parados. Aquilo que a gente conhece de falta de energia, os hospitais, tem um monte de coisa já rodando com gerador, mas até quando, se os caras não conseguiram ainda identificar qual que é a causa, quanto falta para eles identificarem essa causa e para arrumar essa causa, quanto tempo a mais? E aí você começa a pensar todas as coisas
que estão dependentes diretamente de energia elétrica, e isso começa a dar você começa a ficar preocupado, né? Porque numa situação dessa, onde os conflitos eles são cada vez mais crescentes, né? A chance de ter um tipo de ataque desses é cada vez maior. As tecnologias de hackeamento, né, desse tipo de cyberataque, elas ficam cada vez melhores, o tempo de resposta é cada vez menor, e tudo que a gente faz hoje é baseado em energia elétrica. Então, nossos celulares baseados em energia elétrica, a internet, a comunicação, né? O grande problema que está tendo de não conseguir informação é porque tudo é feito hoje por internet, né? Então, os caras mandavam mensagem e não conseguem, não tem acesso ao Twitter, não tem acesso à mensagem, está tendo problema em algumas antenas, não consegue ligar. Então, assim, tudo foi feito com base numa estrutura que, se for derrubada, cai tudo junto, né? Pô, me chamou muito atenção nisso, né? Eu comecei a pensar assim, cara, mas e como é que a gente faz hoje para criar tecnologias que não são dependentes da energia elétrica? Será que a gente já chegou num ponto que não tem mais retorno? E a energia elétrica, ela é realmente, assim, ela é um ponto, né? Que não tem mais como sair. A gente colocou a estrutura toda da nossa sociedade dentro, né, fazendo tendo como premissa, né, supondo que sempre a gente vai ter esse recurso de energia elétrica, de fontes de energia ali constantes. Será que a gente fez um erro, né, como sociedade nisso? E pensando em inovação, o que será que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de problema, né? Quais outras tecnologias poderiam vir para que esse problema não fosse tão agravado, né? Porque agora, na época que tiveram as outras guerras, a energia elétrica ela não era tão disseminada assim, né? Agora ela é tipo a nossa base. Então, se você destruiu a rede elétrica de um outro país, você tá literalmente acabou, né? Então, como fazer para alterar isso? Existem talvez tecnologias de baterias que a gente poderia tá melhorando nesse sentido? É o hidrogênio verde que vai ajudar a gente nesse caminho. Pô, é uma coisa que me deixou assim muito... Por isso que eu vim gravar assim meio de supetão, né? De impulso, assim, porque realmente me chamou muito a atenção. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que está acontecendo na Europa? Será que realmente foi um problema técnico muito sério? Será que isso foi um problema de guerra, né? Porque a Europa agora está nesse chão meio quente ali, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, eles estão nesse pote ali meio que fervendo. Será que foi alguma anomalia de outras tecnologias que eles tentaram colocar, como por exemplo uma inteligência artificial, algum tipo de gerenciador ali que não conseguiu de maneira sábia fazer essa condução, né, do sistema e por algum motivo falhou? Existe alguma outra coisa que vocês conseguem imaginar que possa ter ocasionado isso? E me digam aí o que vocês entendem, né, para o futuro do nosso mundo. O que será que a gente poderia pensar em termos de prevenção ou soluções, né, para um problema dessa magnitude? Tipo, o que a gente pode colocar na nossa sociedade como tecnologias que não dependam talvez tanto da energia elétrica e que ainda consigam suprir várias dessas necessidades que a gente já tem, que a gente já é dependente hoje em dia. Se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de ouvir e aprender com vocês. Agradeço a tua companhia aí nesse vídeo improvisado. Até a próxima e nos vemos.